Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 5 e dar continuidade às mensagens que temos compartilhado a respeito do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, estamos hoje chegando à terceira bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 5. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Pai, bendizemos ao Senhor pela sua palavra. Que o Senhor seja conhecido, que o Senhor se torne ainda mais conhecido por nós, Pai, por meio desta palavra. Que o Senhor seja glorificado, que tu cresça, Pai. Que a vida de Cristo seja ainda mais forjada e formada em nós pelo Espírito Santo do Senhor. Conduz-nos, Senhor, nessa noite a compartilhar esta mensagem e a compreendê-la, que ela não alcance apenas as nossas mentes, mas que ela vá de encontro ao nosso coração, como uma flecha que encontra o seu alvo, em nome de Jesus. Que por meio desta palavra sejamos quebrantados, fortalecidos, orientados, ensinados pela graça do Senhor. Tudo concorra nesta noite para a edificação da sua igreja, Senhor, do seu corpo, e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como dissemos, chegamos hoje à terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E esta bem-aventurança, ela trata ao mesmo tempo de submissão e obediência, de humildade, de renúncia, de entrega. Poderíamos resumi-la em uma frase: submissão a Deus diante da injustiça no mundo. É uma entrega a Deus em sua bondade e soberania diante de tudo aquilo que nós passamos, enfrentamos e suportamos nesta vida. Enquanto o homem natural ele pensa que pode alcançar o domínio, o triunfo por meio das suas próprias forças, por meio da sua própria capacidade, por meio das suas habilidades, aqueles que são mansos, eles sabem que podem confiar em Deus, confiar a sua vida, confiar as suas causas ao cuidado de Deus. E são eles que, por este cuidado de Deus, por esta ação de Deus, são estes que herdarão a terra. São estes que terão o predomínio sobre todas as coisas. É claro que esta declaração de Jesus é um enigma para o homem natural. É um enigma para o mundo. Entender que aqueles que não se sobrepõem pela agressividade, pelo seu poderio, aqueles que não impõem a sua vontade à força, é impossível para o homem natural entender que são esses que terão o predomínio, que são esses que governarão com Cristo, que são estes que se entregam e reinarão com Cristo. Isso é algo para o homem espiritual, é algo para aquele homem que, como temos repetido por diversas vezes nesta série de mensagens, para aquele homem que nasceu de novo, para aquele homem que foi regenerado, que agora possui uma natureza não mais carnal, mas uma natureza espiritual. É para aquele homem que tem uma mente espiritual e busca viver de modo também espiritual. Para aqueles homens que não confiam nas suas próprias habilidades, na sua própria força, no seu próprio empenho. Para os judeus da época de Jesus, deve ter sido um choque
ouvir estas palavras. Por quê? Porque os judeus estavam esperando ou aguardando um Messias natural. O seu conceito a respeito do reino de Deus era um conceito materialista e um tanto militarista. A expectativa dos judeus era que o Messias seria um poderoso guerreiro, um homem de extrema influência política, que por meio de força, de poder natural, traria o triunfo para eles sobre todos os seus inimigos. Que através da vida deste Messias político, um guerreiro extremamente forte, eles teriam grandes conquistas materiais e naturais, conquistariam ainda mais bênçãos, coisas materiais. Entretanto, este texto põe abaixo todo este conceito natural, carnal, humano, materialista, militarista, de força, de impor a vontade através da agressividade, do conflito, daquilo que é natural. Veja, nós podemos ver, melhor dizendo, este princípio aplicado à vida de Gideão. Porque ao invés de aumentar o número de soldados ao lado de Gideão, o Senhor começa com um número de soldados de 32 mil homens e termina então com 300 homens. E como diz o Caleb, 301 com Gideão, né? Então, 301 com Gideão, né? E de maneira extremamente surpreendente, este exército de apenas 301 homens tem uma vitória esmagadora, sem a necessidade de impor esta vitória pela sua própria capacidade natural. Eles não levantaram a espada para nada, porque Deus lhes deu a vitória. É um conceito que novamente traz, claro, o contraste que há entre o homem natural, o incrédulo, e o homem temente a Deus, aquele homem que crê em Deus. Assim como aquele que é humilde de espírito, aqueles que choram pelos seus pecados e lamentam pela sua pecaminosidade, são um contraste natural e claro entre o crente e o homem do mundo. Esta bem-aventurança também traz esta característica de diferenciar o crente, aquele homem regenerado que nasceu de novo, do homem deste mundo, que confia na sua força, na força do seu braço. Quantas vezes você já deve ter ouvido ou dito, né? Os Estados Unidos são o exército mais poderoso dessa terra, por isso eles governam o mundo, né? Eles mandam no mundo, eles se intrometem aqui, se intrometem lá, pelo seu poderio, pela sua capacidade natural. Mas eu lhe digo com certeza absoluta, há um que está acima dos Estados Unidos, há um que está acima da China, há um que está acima da Coreia do Norte, há um que está acima da Rússia, há um que está acima de todas essas nações juntas. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador deste universo vasto, não infinito, mas vasto, porque infinito é Ele, neste universo infinito. Ele é o Todo-Poderoso. É a Ele que deve estar, ou é nele que deve estar a nossa confiança, não na força do nosso braço e não na nossa capacidade. Este fato que aconteceu a Gideão e os seus 300 homens é um fato que nos mostra um método espiritual em contraste com um método natural. É o Senhor provando que Ele é mais poderoso do que todos os exércitos dessa terra. É o Senhor mostrando ao seu povo: eu tenho cuidado de vós, não importando a força que se levante contra vós, que se levante contra vocês. Eu, Senhor, tenho cuidado de vocês. O que nós precisamos ressaltar aqui é que há uma conexão entre esta bem-aventurança e as duas anteriores: os humildes de espírito e aqueles que choram, que lamentam pelos seus pecados.
Parece haver certo progresso, né? E continuidade nas declarações de Jesus. Primeiro, o crente deve reconhecer a sua total inutilidade e inabilidade diante de Deus. Estes são os humildes de espírito, que contrastam a sua fraqueza com o poder de Deus e reconhecem a sua total dependência do Senhor. Novamente, um conceito contrário àquilo que tanto nós temos ouvido, né? Você é forte, você pode, há algo dentro de você. E o Evangelho vai contra tudo isso. Diz: nós somos fracos, somos pecadores, somos limitados, somos frágeis, por isso somos comparados ao vaso de barro, porque é algo frágil, limitado, sobre qual o oleiro tem total poder e autoridade. Depois de reconhecer a sua fraqueza, a sua pecaminosidade, só resta uma coisa ao crente fazer, segundo a bem-aventurança: chorar e lamentar pela sua pecaminosidade, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pelos seus pecados. Ao ver que tudo o que há em si é a sua natureza pecaminosa, o crente chora, lamenta e afirma como o apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então, depois deste conhecimento pessoal, desta consciência de si mesmo e de lamentar por esta condição pecaminosa, pelas suas fraquezas, chegamos a esta terceira declaração de Jesus, ainda mais profunda e complexa de ser praticada: bem-aventurados os mansos. Por que ainda mais profunda e mais complexa de ser praticada? Porque esta declaração não tem relação apenas conosco mesmo, mas também com as pessoas que temos à nossa volta. Enquanto as duas primeiras declarações têm relação com a convicção que o homem tem a respeito de si, com a consciência que o homem tem a respeito de si, da sua natureza, da sua condição, esta terceira bem-aventurança tem relação com as pessoas à nossa volta, porque é o momento agora de manifestarmos esta qualidade de mansidão para com aquela discriminação que as pessoas fazem a respeito de nós. É mais difícil permitir que outras pessoas digam algo a respeito da nossa natureza, porque em certo sentido é fácil reconhecermos os nossos pecados e as nossas fraquezas. Quem de nós não sabe? Quem de nós não conhece? Muitas vezes só nos falta reconhecer, na verdade, né? Mas é muito mais difícil permitir que outros apontem essas fraquezas, que outros apontem os nossos pecados. E esta é a questão: como reagimos diante do olhar descritivo e incriminador das pessoas à nossa volta? Qual é a nossa reação quando as pessoas à nossa volta apontam a nossa condição de pecadores, a nossa natureza pecaminosa? É aí que deve entrar em cena essa qualidade do cristão nascido de novo, a mansidão. Esta é a questão levantada nesta bem-aventurança. É permitir aos outros, às pessoas que estão à nossa volta, focarem os holofotes para nós, iluminarem as nossas fraquezas, os nossos defeitos, não apenas nós mesmos, e ainda assim não nos sentirmos feridos por isso, machucados por isso, mesmo quando os outros apontam as nossas fraquezas e os nossos pecados. Uma excelente maneira de nós abordarmos essa questão é utilizarmos exemplos bíblicos, começando lá atrás por Moisés, o exemplo mais conhecido das Escrituras, além de Cristo, quando se fala em ser manso.
ele foi descrito pela própria palavra de Deus como o homem mais manso na face da terra. Antes dele, depois dele, não haveria outro como ele. Ele foi descrito como um homem desta qualidade, com esta qualidade. Era um homem que, se você olhar para as Escrituras, tinha sua própria vida, seu próprio eu, em pouco valor. Não se considerava alguém de extremo valor, de extrema capacidade, de grande força e de grandes qualidades. Não impunha sua vontade aos outros. Antes, se rebaixava e se humilhava diante da presença de Deus. Um homem que tinha diante de si todas as grandezas do Egito: riqueza, poder, fama, porque ele era o filho da filha de Faraó, ou o neto de Faraó. Tinha grandes oportunidades na sua vida, mas preferiu abrir mão de todas essas riquezas, grandezas, poder, fama, para se sujeitar debaixo da mão poderosa de Deus, para se submeter à vontade de Deus. Outro exemplo magnífico que nós temos nas Escrituras é o exemplo de Davi em sua relação com Saul. Davi, homem segundo o coração de Deus, fora ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, enquanto Saul ainda estava no trono. Você conhece a história? Sabemos tudo o que Saul fez injustamente, perseguindo Davi, por inveja, por medo de perder o seu trono, por saber que Deus o havia abandonado e havia escolhido Davi para se assentar no trono. Mas também nós sabemos a atitude de Davi para com Saul. 2 vezes teve a oportunidade de tirar a sua vida, mas ele sabia que no tempo certo, no tempo oportuno de Deus, Deus mesmo lhe daria o livramento. Deus mesmo cumpriria as suas promessas sobre a sua vida. Ele não impôs a sua vontade pela sua força, pela sua capacidade. Antes, mesmo sendo injuriado, afrontado, caluniado e perseguido de maneira injusta por Saul, ele preferiu esperar em Deus. Ele preferiu confiar na bondade de Deus. Esta é uma atitude de um homem manso. No Novo Testamento encontraremos um homem chamado Estevão, o conhecido como o primeiro mártir da igreja, que se entregou mansamente aos seus algozes, aqueles homens que o rodearam e o apedrejaram até a morte. E ele, com uma atitude verdadeira e sincera de mansidão, ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao invés de desejar vingança, ao invés de desejar o revide, ao invés de desejar que aqueles homens pagassem na mesma moeda, ele preferiu render-se, entregar-se à vontade do Senhor. Com uma atitude verdadeira de mansidão, ele amou aquelas pessoas que o estavam matando de forma injusta. Nos deparamos com Paulo, um homem poderoso diante de Deus, com qualidades distintas diante de todos os homens de sua época, com qualidades naturais, com habilidades naturais, mas que quando vamos às suas cartas, a mansidão salta à tona. Ele não se impunha sobre os outros apóstolos, ainda que tivesse qualidades e habilidades naturais muito maiores do que aqueles outros homens. Em conhecimento, ele era superior.
Em questão de posição social, superior. Em questões de habilidades de grande pregador, superior. Ele poderia se impor sobre os outros apóstolos, mas não o fez. Ele poderia se impor sobre as igrejas que havia fundado, mas não o fez. Realmente, ele praticava a sua exortação aos filipenses no capítulo 2, versículos 3 e 4. Abra comigo, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Glória a Deus. Depois de Efésios, né? Gálatas, Efésios, Filipenses 2, 3 e 4. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Um homem da estirpe, de Paulo, de nascimento nobre, de educação nobre, de posição nobre, de grandes habilidades, como dissemos, é capaz de escrever isto, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Mas perceba o que se segue a estes versículos. Qual é o exemplo que Paulo vai nos dar de uma atitude espiritual como esta? Versículo 5 até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que isso significa, Não teve por usurpação. Isso significa que ele não utilizou o seu direito para se promover. Ele era Deus, ele disse, ele já existia em forma de Deus, ou seja, ele era igual a Deus. Mas ele não teve por usurpação. Ele não utilizou o seu direito, a sua força, a sua capacidade para se impor sobre as outras pessoas. Ele poderia ter feito aquilo que Satanás disse a ele: te atira do pináculo, virão anjos e te sustentarão. Você acha que não viriam? Viriam. Mas ele preferiu não utilizar-se dos seus direitos, da sua força, para se promover, expressando mansidão. Continuando, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Essa é a expressão máxima, magna, de mansidão. Cristo, em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, esvaziou-se de seu direito, de sua autoridade, de sua possibilidade de se colocar acima das outras pessoas, mas sendo Senhor, fez-se servo. E ele disse: eu sou mestre e Senhor, e vocês reconhecem bem isso, mas eu não vim para ser servido, mas para servir. Esta expressão do que realmente é ser alguém manso. Vemos nos evangelhos como Jesus reagiu diante das pessoas, como ele suportou afrontas, escárnios, sarcasmo, menosprezo, traição, abandono, a tortura física.
Vemos como ele reagiu diante dos seus próprios inimigos, mas principalmente vemos a sua atitude diante do Pai. Consideremos e lembremos de Jesus no Getsemane. Vejamos sua total entrega e submissão à vontade do Pai. Ainda que ele soubesse que esta obediência lhe traria tão agonizante sofrimento, ainda que lhe custasse a própria vida, ele decidiu entregar-se e submeter-se mansamente aos seus ofensores, porque ele sabia que esta era a vontade de Deus. Ele estava certo e convicto de que tudo aquilo que ele estava prestes a sofrer estava debaixo da vontade do Pai, estava debaixo do controle soberano de Deus. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer aqui em Filipenses capítulo 2, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não o vemos resistindo, não o vemos debatendo com o Pai, discutindo com o Pai. Ele mansamente se submeteu à vontade do Pai, ainda que isto custaria a sua vida. Ele pôde suportar cada um daqueles sofrimentos e afrontas, porque ele sabia, estava convicto de que esta era a vontade do Pai, de que nada, o que acontece na face da terra, neste universo, foge do controle de Deus. Nada. Ele sabia que cada um daqueles escárnios que ele sofreria estavam debaixo do controle do Pai. Queremos também enfatizar que o texto de Mateus capítulo 5, versículo 5, não está nos apresentando alguém apenas gentil. Frisamos isso nas duas primeiras bem-aventuranças. Estas qualidades e características não são qualidades naturais, inerentes ao homem, que nasce com ele. Porque até mesmo os animais têm diferença no seu nascimento natural. Você vê um cachorro que é mais dócil, mais pacífico, mais manso que o outro, por nascimento natural, isso é algo biológico. E assim também há pessoas que são assim. Nós encontramos pessoas que são mais gentis, mais dóceis, mais mansas, de maneira natural. Nem mesmo imaginemos que esta mansidão citada por Jesus aqui está falando de fraqueza na personalidade de uma pessoa, de timidez. Também não está falando daquela pessoa que tem compromisso com a paz a qualquer custo. Não, eu estou em paz com todo mundo. Eu não me posiciono em nada porque eu prefiro ficar em paz com todas as pessoas. Esta, como as demais bem-aventuranças, não são qualidades naturais. A mansidão, na realidade, ela é compatível com força de personalidade, é compatível com autoridade e poder. Olhemos os homens que citamos das Escrituras Sagradas e muitos outros durante a história da igreja, que se mantiveram firmes e fortes, perseverantes, inabaláveis em suas convicções, ainda que isto lhes custou a vida. O homem manso, na realidade, é aquele que se submete à vontade do Pai e luta pela verdade, e luta pela sua integridade, e luta para se manter irrepreensível, ainda que isto lhe custe perder algo, que seja a própria vida. Este é o homem manso. Mártires como Estevão jamais podem ser definidos como homens fracos, débeis, tímidos, de personalidade fraca, simplesmente porque não se impuseram à força e resistiram aos seus inimigos.
Eles resistiram sim na luta pela verdade e pela sua fé, ainda que isto lhe custou a vida. Podemos olhar para trás e olhar aqueles mártires que eram lançados no Coliseu para serem devorados e destroçados pelos leões. Os definiríamos como homens fracos? Jamais. Olhemos aqueles homens e mulheres e crianças que foram pendurados em postes pelos imperadores romanos, embanhados em óleo e incendiados para servirem de iluminação pública durante a noite nas ruas de Roma. Os definiríamos como homens fracos? Como as mulheres fracas? Não, jamais. Eram homens e mulheres mansos, que se mantiveram firmes, fiéis e perseverantes em obediência ao Pai, ainda que isto lhes custou a própria vida. Olhemos para tantos e tantos homens na história da igreja que foram queimados em fogueiras porque preferiram se manterem fiéis ao Senhor do que se retratarem diante do Papa. Olhemos para John Hus, para John Wycliffe, olhemos para Lutero. Olhemos para estes homens e não os veremos como homens fracos, simplesmente porque se sujeitaram e se submeteram à vontade do Pai. Porque eles sabiam que se fosse preciso enfrentar a morte, esta era a vontade de Deus, e a enfrentaram com convicção, com fidelidade, com força, e foram obedientes como o próprio Senhor Jesus, até a morte. Isto é mansidão. Mansidão não é ser um pobre coitado que se deixa levar pelas opiniões das outras pessoas. Isto sim é ser fraco de personalidade, que não se impõe em sua fé, que não se impõe em sua doutrina, que não se impõe em seu caráter, que não se impõe em sua integridade. Isto é fraqueza de personalidade. Agora, aquele homem que luta pela sua santidade, que luta pela sua irrepreensibilidade diante do Senhor, ainda que isto lhe custe perder o emprego, ainda que isto lhe custe perder o dinheiro, ainda que isto lhe custe perder, seja lá o que for, a própria vida, este é um homem manso, mas forte, firme, assim como o seu próprio Senhor. Os mansos são aqueles que padecem, mas que recebem tamanha graça de Deus, que nem mesmo têm vontade de ver os seus torturadores receberem na mesma moeda. Os mansos são aqueles que não desejam pagar ou responder na mesma altura, que não buscam a vingança, que não vencem o mal com o mal, mas que vencem o mal com o bem. Aleluia. São aqueles que não pensam na retribuição. Ser manso trata da minha atitude para comigo mesmo, que se expressa em meu relacionamento com as pessoas à minha volta. É uma atitude de humildade de espírito, de reconhecer a minha fraqueza e a minha pecaminosidade e me submeter à vontade do Pai diante de todas as afrontas, perseguições, calúnias, dores e sofrimentos que podemos sofrer nesta vida. Um homem manso, ele não se orgulha de si mesmo, não se vangloria por qualquer aspecto de poder, de força, de habilidade, de capacidade que ele possua. Ao invés de fazer isso, ele não faz valer o seu direito, não se impõe sobre os outros. E por isto mesmo, o homem manso não vive cuidando dos seus próprios interesses, não permanece em uma atitude defensiva, tentando sempre se justificar ou se esquivar das afrontas sofridas. Quando um homem é manso, não está mais preocupado consigo mesmo ou com o que os outros pensam, fazem ou digam a respeito dele.
O homem manso sabe que não precisa se preocupar em ficar protegendo a sua dignidade, a sua imagem. Ah não, mas aí já mexeu na minha dignidade, o que os outros vão pensar de mim. Sua vida como um todo, não precisamos ficar protegendo mais. Por quê? Pois já não temos mais nada a proteger. Porque tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos está nas mãos de Deus. Ele tem cuidado de tudo isso. Nossa imagem é a imagem que Deus tem de nós. Nossa dignidade é aquela que o Senhor conhece. Nosso caráter é aquele que o Senhor perscruta em nosso coração. Ele sabe, Ele conhece. Tudo pertence a Ele. Por isso o homem manso não fica tendo pena de si mesmo. Ele não é excessivamente sensível diante das afrontas e perseguições e provações dessa vida. Não lamenta consigo mesmo e não se deixa ser levado pelas outras pessoas. Ai, coitado, como sofreu. Ai, tadinho, pobrezinho, coitadinho. Deu até uma palpitação. Como sofro. Ninguém me entende. Ninguém me compreende. Ninguém faz nada por mim. Ninguém me dá uma oportunidade. E eu isso, e eu aquilo, e pobre de mim, e coitado de mim, e tadinho de mim. Quanta sensibilidade, meu Deus! Lembremos do que nós falamos no domingo passado, né? É uma sociedade vitimizada, em que todo mundo é vítima e lamenta pelos pecados das outras pessoas, mas não lamenta pelos seus próprios pecados. E aí está a ligação entre esta bem-aventurança e as anteriores. Porque o homem humilde de espírito e que chora e lamenta pelos seus pecados não se importa mais com aquilo que os outros podem lhe fazer, mas com aquilo que ele pode fazer consigo mesmo. O homem manso, ele abandonou completamente a autocomiseração, porque ele sabe que não possui direitos e merecimentos à parte da graça de Deus, porque tudo o que nós merecemos por nascimento natural é a ira de Deus. Tudo o que eu e você merecemos era a ira de Deus sendo derramada sobre nós. Isto seria justo e por merecimento. O homem manso percebe que ninguém pode mais lhe causar qualquer dano. Quando nos enxergamos a nós mesmos com humildade de espírito e lamentamos pelo nosso pecado e voltamos os nossos olhos das pessoas à nossa volta para a nossa própria corrupção, nós vemos que tudo que as pessoas podem falar a respeito de nós não é exageradamente mal, porque nós somos maus. Porque se Deus retirar a sua graça de mim, irmãos, eu sou um homem completamente pervertido, depravado, mau por natureza. Eu só não me lanço aos meus pecados por completo e às minhas paixões por causa da graça de Deus. Quando nós entendemos isso, tudo o que disserem sobre nós é fichinha diante do que realmente nós somos. Não, mas fulano pensa numa encrenca que ele é. Realmente, irmão, eu sou uma encrenca. É difícil conviver comigo. Por isso que eu sempre digo, Deus sabe quem coloca ao nosso lado. Porque nenhuma de vocês que estão aqui conseguiriam conviver comigo, a não ser a minha esposa. E não tem outro homem aqui que convive com ela a não ser eu.
Não tem outro. E quando nós entendemos quem realmente somos, podem dizer o que for de nós, porque ainda será pouco. Porque nós só somos o que somos por causa da graça de Deus. Então não nos importaremos mais. Falaram mal de mim lá não sei aonde. E eu sou tão bom. Quem que é bom, irmão? Como é que eu poderia dizer isso sem uma expressão tão chula, né? Aquele jovem, né, que chegou diante de Jesus querendo fazer um agrado a ele, né? Senhor, como tu és bom. Jesus já deu uma rasteira nele. Rapaz, só tem um que é bom. E é o Pai. E o apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, nenhum bom, não há nenhum que busque a Deus, todos se fizeram inúteis, a uma se perverteram e se depravaram. Somos maus. E não é a psicologia que diz isso, não é filosofia, não é nenhum tipo de ideologia, não é o coach, é a Bíblia. Ela diz isso a respeito de mim e de você. Assim, quando entendemos isso, excluímos todo desejo de retaliação, de vingança, de revide, pelo que a pessoa disse de nós, ou deixou de dizer, ou fez. Por quê? Porque tudo isso merecemos. Porque somos pecadores. Note comigo o que diz o apóstolo Pedro. Abra comigo lá, 1 Pedro. Precisou que vir com o culto para ser animado. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 23. Mas eu espero que você saia animado no final. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 23. Diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Glória a Deus. Olha, se tu falar de mim de novo, te prepara, porque eu vou te encontrar. Estamos como os apóstolos, né? Senhor, tu queres que a gente manda descer fogo do céu e mata todo mundo nessa cidade? Tem sabor de mel. A minha vingança, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Aquele que era justo, o santo, o perfeito, que sofreu injustamente, não revidou, não fez ameaças, não ultrajou os seus próprios inimigos. O Senhor usou de paciência e longanimidade para com os seus agressores, mesmo que todo o seu sofrimento fosse injusto. Poderemos alcançar esta qualidade de sermos mansos quando nós deixarmos tudo, nós mesmos, nossos direitos, nossa causa, nosso futuro, tudo nas mãos do Senhor. Amém. Quando nós entregarmos verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor, poderemos ser mansos. Nosso direito é dele, nossa vida é dele, nossa causa é dele, nossas afrontas são dele, nossas injúrias são dele, tudo pertence a ele. Ou seja, ser manso é entregar todas as nossas causas aos cuidados do Senhor. A ele pertence a vingança, diz a palavra.
Ele retribuirá. A nós não compete fazer nada. Entreguemos a nós mesmos, nossas causas, nossos direitos e tudo mais aos cuidados do Senhor. E sejamos abundantemente cheios de paz em nossa mente e em nosso coração. Então seremos. Quando nós começamos, porque eu isso, porque eu aquilo, porque não fizeram isso para mim, porque fizeram isso comigo, porque eu isso, porque minha mãe, porque o meu pai, porque o meu irmão, porque o meu esposo, porque a minha esposa, porque fizeram isso para mim, porque o meu patrão, porque eu. Tiremos os nossos olhos de nós mesmos e coloquemos em Cristo Jesus. Aleluia. Porque o universo não gira em torno de nós. O meu primo compartilhou esses dias um memezinho, né, no history do Instagram. Em cima tinha um bonequinho e dizia: o universo conspira contra mim. Não sei se alguém viu essa. O universo conspira contra mim. Embaixo tinha uma pessoa com a cara do universo dizendo: rapaz, eu nem te conheço, como eu vou conspirar contra ti? Tiremos os nossos olhos de nós mesmos, como se tudo girasse em torno de nós. Tudo gira em torno de Cristo. Olhemos para Ele, nos voltemos para Ele e entreguemos tudo a Ele. Aleluia. Então seremos plenamente cheios de paz. Sim. E descansaremos, independente do que tem acontecido à nossa volta. Nos afrontaram, e daí? Pertence a Cristo. Sim. Falaram mal de nós, e daí? Pertenço a Cristo. Passaram a perna, e daí? Pertenço a Cristo. Ele tem cuidado de mim. Finalmente, ser manso é reconhecer que a forma de Deus lidar conosco é a melhor forma, sem resistir ou disputar um braço de ferro com Deus, pois confiamos inteiramente nele, mais do que nas nossas próprias forças, para nos defender contra toda injustiça. É saber que Deus está permitindo todo tipo de ofensa, todo tipo de perseguição, todo tipo de provação. Deus está permitindo, Ele está no controle. Ele é soberano, confiemos em sua bondade e em sua soberania. E descansemos. É estar ciente de que Deus está usando todas estas coisas para nos purificar e nos santificar do que ontem, e ainda mais amanhã do que hoje. E em tempo oportuno, Ele nos livrará. Este sentimento se origina do nosso conhecimento de Deus. Você está convicto, certo, de que Deus é soberano, de que nada foge ao seu controle? Qual é o Deus que temos cultuado? Qual é o Deus que nós temos servido? É um Deus fraco que está perdido em meio a todo o mal que há neste mundo? Não! Ele é o que se assenta no alto e sublime trono e governa ainda hoje todas as coisas. Ele não é pego desprevenido. Ai, tirei os olhos da Milena, olha o que aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Deus dizendo, meu Deus do céu, não dá, eu também exagerei. Olha o que aconteceu, eu estava aqui desprevenido com a Síria e aconteceu um negócio lá no Brasil. Não, eu estava fazendo um milagre aqui na vida do fulano e esqueci do ciclano. Que Deus limitado é esse que pode ser parado pelos homens? Se algo tem acontecido, irmãos, é a vontade de Deus se cumprindo em nossas vidas. É Deus nos conduzindo aos seus propósitos. As coisas não acontecem ao acaso ou à toa, porque o El Niño chegou, então as mulheres estão mais estressadas. As coisas acontecem dentro de um propósito. Agora, diante dessa definição do que é ser um homem manso, voltemos os nossos olhos então para o que acontece aos homens que possuem essa qualidade. Já estamos caminhando para o final.
O Senhor diz que estes homens herdarão a terra. Ele não está falando de algo material, né? Natural. Então eu vou ser um dos governantes dessa terra, eu vou ser um presidente, eu vou ser isso, eu vou ter muito terreno, né? Eu vou ter uma fazenda ali, não sei quantos hectares e alqueires e não sei lá o que lá, as medidas e tudo. Em certo sentido, nós já herdamos a terra nesse presente, no presente. Isso é bem expressado pelo que diz o apóstolo Paulo na questão da satisfação. 2 Coríntios capítulo 6, ele diz: nada tendo, mas possuindo tudo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai gravando esses textos aí. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E de modo similar ele diz a Timóteo o seguinte: se perseveramos com Cristo, com Ele também reinaremos. Ou seja, herdar a terra não faz referência a coisas materiais ou naturais, como imaginavam os judeus, mas ao domínio de Cristo e ao seu reino que nós iremos compartilhar, porque somos co-herdeiros com Cristo. Ele irá compartilhar conosco o domínio, o seu reino sobre todas as coisas, não neste mundo, mas no mundo por vir. Por isso, andamos tranquilos e em paz, pois mesmo que percamos tudo neste mundo e tudo deste mundo, temos a certeza de que somos herdeiros de algo maior e sobremodo excelente: o reino de Deus, o seu domínio e o seu governo sobre todas as coisas. Agora, isso é justificativo para também não prosperarmos nesse mundo? Não é isso que ele está falando, nem de um lado, nem de outro. O que o Senhor está falando aqui é de algo sobremodo excelente a tudo aquilo que nós podemos imaginar nesta vida. Se temos pouco, estamos esperando por algo ainda maior. Se temos muito, continuamos esperando por algo ainda maior. Porque em Cristo andamos satisfeitos com pouco ou com muito. Agora, para finalizarmos, e agora de verdade, que eu já falei isso 3 vezes, né? Devemos nos fazer uma pergunta: o que faremos diante desta declaração de Jesus? O que faremos diante deste princípio de mansidão, de entrega, de submissão ao Pai, diante de todas as injustiças e afrontas que sobrevêm sobre nós neste mundo? O que faremos? Colocaremos um ponto final ao nosso próprio eu, com todas as suas exigências de direitos, com toda a sua excessiva sensibilidade, e nos entreguemos completamente àquele que nos adquiriu por alto preço. Não tenhamos em nosso coração o desejo do revide, o desejo da vingança, o desejo de pagar na mesma moeda, no mesmo nível, mas nos sujeitemos ao Deus soberano sobre todas as coisas, à sua vontade, porque se algo está acontecendo comigo e com você, é porque esta é a vontade do Pai. Diante disto, nos mantenhamos irrepreensíveis. Ali sim, sejamos fortes, sejamos duros conosco mesmos, para nos mantermos fiéis até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, este
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que o Senhor, sim, que Ele reine e governe em nossos corações e mentes, e que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de humildade e submissão ao Pai. Não deixemos que os sentimentos nos governem, não deixemos que os outros nos digam como devemos nos sentir, não deixemos que as afrontas, injustiças e injúrias desta vida nos digam como devemos agir e nos sentir. Que possamos reagir como Cristo diante das afrontas, que possamos reagir como tantos outros homens e mulheres das Escrituras e da história da igreja, com mansidão diante do sofrimento, em nome de Jesus. Ficamos de pé. Oramos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Que em graça, Senhor, o Espírito Santo do Senhor produza em nós a cada dia mais essa qualidade tão preciosa da mansidão. Oh, Papai, em nome de Jesus, que nos sujeitemos não aos nossos sofrimentos, aos nossos sentimentos, que nos sujeitemos não às afrontas, não às injúrias, não às calúnias, que nos sujeitemos não aos sofrimentos que o mundo pode nos causar, mas que nos sujeitemos ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Que a nossa submissão seja a Ti, ó Deus, diante de tudo aquilo que nós podemos enfrentar neste tempo. Que nos sujeitemos em humildade à Tua vontade e reconheçamos que a Tua maneira de lidar conosco é a melhor maneira. Que os meios que o Senhor tem utilizado para nos santificar, para nos purificar, para nos conduzir à Sua vontade, estes são os melhores meios. E nos mantenhamos em humildade, submissos à Tua vontade, em obediência como o próprio Senhor Jesus. Obedeçamos, mesmo que seja até a morte, mesmo que seja diante da própria morte. Obedeçamos e nos sujeitemos à Sua vontade, em nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, capacita-nos, ajuda-nos, porque somos fracos diante desta tão grande verdade. Porque por nós mesmos não podemos cumprir esta palavra. Por isso nos rendemos humildemente à capacitação do Espírito Santo do Senhor. Ajuda-nos a sermos mansos, dia após dia, diante das pessoas à nossa volta, em nome de Jesus. Que não resistamos àqueles que vêm contra nós. Que não nos levantemos em vingança, que não reajamos, Senhor, com o desejo de pagar o mal com o mal, mas que possamos vencer o mal com o bem. Assim seja, ó Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.